Olá, Telespec! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Expor. Se você ainda não me conhece, é a sua primeira vez por aqui. Prazer, meu nome é Amanda Tobias e este é o Pode Expor. Hoje, conexão Belo Horizonte, São Paulo. Eu estava lá no Instagram, viajando ali na internet, quando eu vi um comentário numa publicação da Choquei, de uma mulher relatando uma história absurda. Eu olhei assim e falei, gente, não é possível. Eu vou chamar essa mulher para a gente conversar e entender toda essa história. Toda semana a gente está aqui com uma história diferente, né? Contando uma história diferente de uma mulher. Então eu falei, eu quero ouvir essa história aqui. Eu quero saber o que aconteceu. Antes da gente começar, já vou pedir para você, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal. Gente, sério, eu não vou nem começar antes de você se inscrever. Eu vou ficar aqui esperando. Se inscreveu aí? Cara, é sério. Ó, somente 10% das pessoas que assistem aqui são inscritas. 10%. Gente, é muito difícil para mim, que faço esse trabalho aqui com todo o respeito do mundo, com todo o amor do mundo, receber uma porcentagem dessa. Então, por favor, eu conto muito com vocês. Se inscrevam no canal, deixe o seu like. Você que está vindo aí, de repente é amigo da Lani, familiar da Lani, chegou aqui para ver a história dela, me apoie também, me ajude, se inscreva no canal, porque a gente está no começo do canal, então é assim mesmo, a gente vai contar com vocês que são amigos, que são familiares, né, das convidadas. Por favor, deixe o seu like, vamos junto nessa força de dar voz às mulheres. Toda semana a gente está por aqui, com uma mulher diferente, contando uma história diferente. E, gente, tem história, tá? Você não vai se arrepender de se inscrever e acompanhar, porque tem história que você não acredita. Além do babado todo, a gente consegue trazer muita informação, munir vocês de informação, empoderar, porque quando a gente tem informação, a gente se empodera, né? A gente sabe o que é uma violência psicológica, uma violência patrimonial, que vai ter muita no episódio de hoje. Então, o intuito desse pod aqui é empoderar vocês de informação. Então, eu peço muito a contribuição de vocês. Se inscrevam, deixem o seu like. Como eu disse, isso é muito, muito, muito importante para mim, quanto para a Lani também, que vai expor aqui hoje a história dela, né? E nunca é fácil se expor. Então, a gente conta muito com vocês. Mas vamos lá, vamos ao que interessa. Como eu falei, a minha convidada de hoje é a Lani Luz. Ela nasceu em Rio Pardo de Minas, interior de Minas, gente, é ali bem zona rural mesmo. E ela passou por um relacionamento bem conturbado, né? Até hoje ela ainda tá sofrendo com as consequências desse relacionamento. Além de todo o desgaste emocional e psicológico, né? Até o momento ela ainda tá tentando reaver a parte financeira de tudo que ela perdeu, né, nessa relação. Oi, Lani, tudo bem? Como é que você está? Bom dia! A gente está aqui às 8h30 da manhã, gente. Bom dia, tudo bem? Eu sou Geisilane, mais conhecida como Lani Luz. Eu moro em Belo Horizonte, como você falou. Já tem 12 anos que eu moro aqui. Eu vim para cá com 17 anos. Nascida e criada no interior, lá no norte de Minas. Morava na roça. Depois eu fui para a cidade vizinha, a cidade mais próxima. E aí, quando eu terminei o ensino médio, eu vim para Belo Horizonte com o sonho de formar em moda e costuro desde novinha também. E aqui eu estou desde os meus 17 anos de idade. Você costura desde novinha, você falou? Costuro, mas costurar como profissão foi quando eu terminei minha faculdade, que foi quando eu separei-me de você, meu primeiro casamento, e aí a costura entrou como minha fonte de renda principal. Que legal! E você já foi assim à luta, né? Novinha, não, vou tentar, vou dar as caras. Que legal, né? Que bom que você vai pra luta. Eu sou filha de pais separados, então eu já vi minha mãe na luta desde nova, e uma coisa foi puxando a outra, e seguindo todo mundo trabalhando. Que bom que você é essa pessoa que vai à luta, né? E vem cá, deixa eu te perguntar. Esse relacionamento que você vai falar hoje, esse relacionamento que você vai expor, né, aqui, é o seu primeiro relacionamento que você considera que foi abusivo? Não. O que eu vou falar hoje é do meu segundo, que é o qual eu estou em processo ainda de muitos problemas que me trouxe no decorrer do relacionamento. Mas eu fui casada. Antes desse primeiro relacionamento, eu tive uma outra pessoa, do qual a gente tem uma filha de 9 anos. E eu conheci em 2012, eu estava terminando a faculdade na época, estava
estava terminando, acho que faltava um ano ainda para mim terminar. E eu casei, tive minha primeira menina, e foi assim, mesmo, teve traição, teve mentira, teve boletim de ocorrência, tive que sair de casa, pegar minhas coisas, mudar de casa. Na época foi bem complicado, mas eu não precisei de medida protetiva, não precisei de nada além, porque logo que a gente separou, logo depois de toda a confusão, ele foi embora, voltou para o interior, e aí não teve mais nenhuma interferência na minha vida. Aí 2 anos depois, minha menina já estava indo para 2 anos, quando eu entrei pedindo a pensão dela, e aí eu recebo a pensão dela hoje. Eu tô falando isso porque essa parte da história entrou no atual processo do meu segundo relacionamento, de uma forma distorcida, mas ela acabou entrando. E foi isso que aconteceu. Aí, desse meu primeiro relacionamento, a gente não tem contato. Eu não tenho notícias nenhuma sobre ele, sobre família, sobre nada. Ele, hoje, atualmente, ele é casado. Tem a família dele pra lá. Nunca procurou pela minha filha desde quando a gente se divorciou. Eu sempre cuidei dela sozinha. Depois de a pensão, ele paga o mínimo de pensão possível. E quando eu viajo pro interior, antes, que tem uns 2 anos que eu não levo ela lá mais. Mas eu sempre levava na casa da família dele para eles verem. Ele nunca fez muita questão, mas eu fazia a minha parte, que era de levar ela pro convívio. Eu sempre passava lá uma tarde com eles e eu buscava de volta. Então você tá assim, você teve esse relacionamento, foi abusivo, tudo mais, mas não houve nada jurídico. Você teve essa filha com ele, onde o contato hoje dessa criança com esse genitor é muito raro, muito pouco. E você seguiu sua vida e se relacionou novamente. Depois de quanto tempo? Ai, não sei especificamente, assim, anos, não calculei. Mas eu me divorciei em 2014 e esse último relacionamento foi em 2020, final de 2020 que começou. Então sua filha aí já tinha uns 5, 6. 6 para 7. Aí você se relacionou de novo, vocês se conheceram aonde? Essa pessoa, eu conhecia ela desde quando eu fui embora da roça para a cidade vizinha estudar no 6º ano, 7º ano. Então, era vizinho de rua, mais ou menos, bem próximo. E conhecia a vida inteira, estudou todo mundo na mesma escola, porque era uma cidade pequena, então é uma escola só para todo mundo. Uhum. Então, de certa forma, eu conhecia a pessoa, a família da pessoa, só que o conhecer de fato, eu só fui conhecer no conviver, no diariamente. E, na verdade, foi bem depois do diariamente, assim, foi mais praticamente na separação, que eu, de fato, fui conhecer quem era a pessoa, que aí foi vindo as coisas, eu fui entendendo tudo que eu passei no período que eu estava com ele, achando que estava tudo bem, mas não estava nada bem. Eu que não estava sabendo do que estava acontecendo. Você conhecia ele de vista, assim, de escola, cidade pequena e tudo mais? Conhecia ele, conhecia também da mesma igreja, das mesmas festas, do convívio no geral, conhecia sempre, muito. Só que aí eu vim embora para cá, ele veio, quando ele terminou também o ensino médio, ele veio embora para cá. Aqui ele teve outro relacionamento, ele ficou casado, acho que uns 8 anos, com outra pessoa. E em 2020, que foi quando a gente se envolveu, eu fui para o interior no início da pandemia, na metade da pandemia, que eu fui já em junho, mais ou menos. E passei uns 3 meses lá na minha família, que é na mesma rua que ele mora com a família dele, os pais dele, que ele mora não, que os pais deles moram. E aí, teve até um dia que ele me deu uma carona, ele estava até com a atual mulher dele no carro, ele me deu uma carona para ir na cidade vizinha levar minha filha mais velha para ver a outra parte da família dela. Ele me deu a carona, deixei ela na família, vim embora. E a família do pai dele casa à noite. E aí, nesse dia, ele ainda estava casado com a mulher dele. Aí ele teve uns outros problemas lá de um abuso de uma menor de idade na época. Ele foi preso e pagou fiança, saiu. E até então, não tinha envolvimento nenhum comigo. Era uma pessoa que eu conhecia, que eu sabia do que estava acontecendo, mas como todo mundo via ele como a melhor pessoa do mundo, ficou todo mundo naquele julgamento assim, foi a menina, isso igual o que é normal de todo mundo fazer, julgar. Inclusive eu, no primeiro momento, eu julguei a mulher também. E quando ele pagou a fiança, que ele foi solto, aí o processo mudou. Primeiro foi com abuso, depois foi com tentativa de abuso, por fim ficou como importunação sexual. E recentemente, pelo que eu sei, o processo foi arquivado por falta de provas,
porque a menina ficou a palavra dele contra a dela. Ele levou ele foi bem sábio na forma dele se defender, que é o que eu acho assim, muito injusto, que foi muito injusto com ela, porque ele levou pessoas mais velhas, de família, você olha e dá um peso maior para a palavra dela. Uma mulher casada, com filhos, com família, para depor a favor dele, para dizer que ele era uma pessoa boa, uma pessoa correta, blá, blá, blá. E ele levou umas 3 pessoas assim, e acabou que a palavra dele teve mais peso e o processo foi arquivado. A menina não teve nenhuma prova para levar, porque em casa assim, não tem como você levar uma prova. Como que você vai levar uma prova? Você vai imaginar que vai acontecer uma coisa que você vai começar a filmar para levar? Não tem como. Aí acabou arquivado. E nessa mesma época, eu encontrei com ele, tinha acabado de sair da cadeia, eu encontrei com ele numa padaria próximo de casa, eu até brinquei com ele, o que aconteceu? Eu já saí. Aí ele falou assim, que tinha saído, ele tava com a cabeça raspada, eu lembro dessa cena ainda. E na época eu tinha raspado a minha cabeça na academia, eu falei assim, você tá me imitando, raspou a cabeça igual eu. Aí ele falou assim, não, é por causa da cadeia, raspou a minha cabeça. Aí eu perguntei pra ele, e se eu casar? Tá, como sua esposa tá pensando disso? Aí ele falou assim, a gente tá separando. Não é porque ela sabe que eu não fiz nada, mas a gente tá se separando. E o primeiro contato que eu tive de que ele tava se separando foi aí. Eu nem tinha intenção, nem nada. Aí eu vim embora pra BH e pedi. E aí depois que eu tava aqui, ele tava voltando no interior pra buscar o carro. Porque no episódio que ele foi preso do abuso, desse processo de abuso, o carro ficou apreendido. Porque foi uma carona que ele deu pra menina na cidade vizinha. A volta que a menina falou que ele tinha tentado abusar dela no caminho. E aí o carro ficou preso. Quando ele voltou para buscar o carro, eu pedi para ele trazer uma bicicleta para mim. A história começou nessa bicicleta. Aí eu mandei mensagem para ele, falei assim, você vai vir para BH? Traz uma bicicleta para mim. Aí ele falou assim, leve. Aí ele trouxe a bicicleta para mim, e nesse trazer a bicicleta, chegou aqui em casa, almoçou, meu irmão estava aqui junto, todo mundo. E aí a gente começou a conversar aí, que ele me falou que estava separado, e tava recomeçando tudo, e aí me chamava pra sair, a gente começou a sair sempre, mas sair na amizade. Eu postava foto, a gente ia numa praça, postava foto, ele super cuidadoso com a minha menina. Eu tinha medo pelo histórico dele, mas ao mesmo tempo eu tava confiando que tudo aquilo tinha sido mentira. E aí foi saindo, eu postando foto, todo mundo falava assim, você é doido, como você tá com esse menino? Eu falei, não, a gente é só amigo, tava indo só na amizade, até que a gente começou a ficar. Em outubro, a gente era aquela pessoa perfeita, sabe? Porque eu sempre falei que eu queria, pra mim, eu quero alguém que seja parceiro e companheiro. Se for pra mim ter um relacionamento só por status, eu não quero. Porque dar conta da minha vida sozinha, eu dou. Eu queria alguém que fosse parceiro, pra gente viver coisas legais juntas. Ele era exatamente essa pessoa. Se eu falasse assim, vou ali comprar cebola, ele falava, vamos. E aí, aquela alegria pra comprar cebola. Super assim. Eu jogava bola e ele falava assim, vou com você pra bola. Me levava pra bola. Eu precisava comprar uma coisa, vou junto. Em novembro, final de outubro de 2020, eu tinha uma viagem para São Paulo para encontrar umas amigas minhas. Ele levou junto e a gente fez essa viagem, a gente foi para a praia, a gente viajou para o interior. Então, era super cúmplices um do outro, assim, 24 horas junto. E foi aí que começou toda essa história. E foi um período curto, só que bem intenso. Só que nesse período já tinha traição e eu não sabia de nada, que eu só fui descobrir bem depois. Já rolava traição, já rolava muita mentira. Eu já tinha pego algumas mentiras dele, mas era só mentiras pequenas, mentira de coisas de amigo. E aí eu ficava assim, pra quem mente uma coisinha, pode mentir pra qualquer coisa. E aí foi indo, viajando pro interior, fim de ano. E aí, em final de novembro, ele sempre ficava assim, meu sonho é ser pai, meu sonho é ser pai. E ele era muito Maria. Não, e você conheceu ele? Desculpa te interromper, mas você conheceu ele no pior momento da vida dele, porque ele tinha sido acusado de abuso, chegou a ser preso, tinha se separado, tava na bosta, né? Digamos assim. Sim, exatamente. E você foi bem corajosa, tá? De se envolver com alguém que... Bem ingênua também, né? De achar que, ele tem uma acusação de abuso, porém... É porque a gente tende a duvidar da mulher mesmo, né, Lani? A sociedade leva a gente para esse caminho, da gente sempre duvidar da palavra da mulher. Eu não tô fora disso, não. Eu tô trabalhando isso em mim também. A gente é trabalhada a isso. Não te julgo por isso, mas é um sinal de alerta também. A gente está sempre atento à vida pregressa do sujeito, né? Antes de nós. Não é verdade?
mas eu me julgo. Nossa, eu sempre falo, cara, por que eu não me atentei aos sinais lá atrás, os primeiros sinais? Teria evitado todo esse problema que eu E era uma lapa de sinal assim, deste tamanho aqui, né? Porque você tinha é enorme. acusado de abuso, né? E você. Mas, Eu mas eu acho que você foi ingênua e tá tudo bem, seguimos. Aí, e ele sempre ficava nessa, ai, eu tive um relacionamento de 8 anos, e minha mulher nunca quis ter filho, não sei o quê, e meu sonho sempre foi ser pai, blá, blá, blá. E eu sempre quis ter mais filhos, então era uma coisa que eu nunca escondi, tanto é que eu sempre falo que eu quero ter mais uma. Hoje, no momento, eu não tenho condição nenhuma de ter mais. A condição financeira tá, nossa, no limite. Passou do limite, digamos assim. Mas eu sempre falo, eu quero ter mais filhos, eu queria ter casa cheia, eu queria, se eu tivesse casada no meu primeiro relacionamento, eu tava assim, já tinha pelo menos o tanto que mãe tem, 6 filhos. Eu apaixonada com criança e sempre quis ser mãe. Então, aí ele sempre ficava falando, aí eu até brinquei, quando eu engravidei, fui falar com mãe, a gente tava namorando, 2 meses de namoro, e eu. Aí a mãe falou, você é doido, Gisela, você começou o relacionamento agora e arrumar filha. Aí eu falei, a gente não tô a fome com vontade de comer. Ele falava que o sonho dele era ser pai e eu queria ter mais um, então vamos arrumar mais um. E talvez foi a maior loucura da minha vida. Sou apaixonada pela minha menina, mas veio tanto problema depois de tudo isso que só Jesus. E aí engravidei. Quando foi em dezembro, e a notícia saiu, Gislane tá grávida, aí a ex dele começou a perturbar demais. Eu tive muito problema com a ex dele. A ex-esposa. A ex-esposa. Porque até então eu acho que ela achava que não ia pra frente o relacionamento nosso. Que eu era muito bagunceira. Eu, sabe assim. Porque quando eu tô solteira. Eu não importo com o que tá acontecendo. Mas se eu tô num relacionamento, eu vou seguir aquele relacionamento, vou respeitar e tudo. Mas eu sempre fui de festa, sempre fui de tudo, assim. Então, ela começou a me julgar demais, começou a questionar, começou a falar que eu tinha engravidado pra dar um golpe. A pessoa não tinha nada. Como que você engravida pra dar um golpe? Que eu só queria o dinheiro dele. Aí ela começou a dizer que amante, que eu tava com ele desde 2018, coisa que eu nem contato eu tinha Será outro. que foi por causa da carona? Você lembra? Ela falou desde essa carona, que já tinha, sendo que não tinha nada a ver. Na época da carona, eu ficava com outro menino. Antes dele, eu tive um rolo de mais de um ano com a outra pessoa. Escondido, rolinho assim, mas fixo, assim, por um bom tempo. E aí ela começou a falar isso, que eu era amante, que a gente tava enganando ela há muito tempo, que o povo falava pra ela coisa, não tinha, mas não tinha nada. Eu, assim, minha consciência segue intacta, porque sobre isso eu não envolvi nada. E aí, eles se encontraram escondido várias vezes. Eles tinham um carro de consórcio juntos, de quando eles estavam juntos. E aí ela que queria a parte dela, que não era pra mim andar no carro, que não sei o quê. Por um lado, eu entendia ela, tanto é que eu tentei ajudar de todas as formas. Eu fui feita de palhaça completamente. Porque eu ficava com ele assim, vende esse carro, dá a parte dela e resolve. Porque o que é justo, é justo. Se for uma coisa que construir junto, tem que dividir e cada um pega a sua parte. E ele ficava amarrando sem querer fazer isso. E nisso ele ficava mandando dinheiro pra ela, toda semana um pix. Tinha vezes que ela aparecia com a unha feita, que eu vi o status da unha feita, que eu ia olhar o histórico do pix pra conta dela. E eu ficava assim, tanto que eu até falava com minha mãe, a gente falava assim, olha, uma coisa é, se um dia você se separar, ele não vai te deixar na mão, porque até hoje ele ainda ajuda ela quando precisa. Aí eu ficava assim, não sei, vamos ver. E foi seguir nisso, só que ele se encontrava escondido, ela vinha do interior pra cá, encontrava com ele no motel. Aí ela começou a tirar a foto e guardar pra se em algum momento ele não quisesse encontrar, pra ela tipo chantagear, sabe? Tanto que quando eu tava grávida, eu recebi foto dela no motel. Então, a primeira foto que ela mandou no motel com ele foi quando, que eu até comentei lá no post da Choquei, que a gente foi fazer ultrassom, saindo do ultrassom, aí ele pegou e falou assim, me deixa na obra, que ele trabalha com gesso, ele falou assim, me deixa na obra e pode ir com o carro pra casa que eu vou com os meninos embora depois. Saí do ultrassom, deixei ele na obra e ele foi pro motel encontrar com ela e eu vim embora. Aí eu tinha uma consulta, passei mal na consulta. Ele não veio me buscar porque ele estava com ela no dia. Meu cunhado que foi lá me buscar e buscar o carro, porque eu passei mal no posto. Eles não me deixaram ir embora e meu cunhado foi me buscar. E isso eles foram encontrando várias vezes. Ela tirava a foto e guardava. Ela só foi me contar depois, quando eu peguei. Teve um dia que eu peguei umas mensagens. Cheguei à noite na casa dele. E aí eu peguei as mensagens, eu olhei assim, aí tá assim, vamos lá hoje de novo, por favor, eu vou embora amanhã. Eu fiquei sem entender, eu falei, não, se vamos lá hoje de novo é porque encontrou. E ele sempre tinha uma lábia, um álibi pra ficar de inocente na história. E isso também foi bem depois que eu descobri.
Porque quando ele ia encontrar com ela, ele sempre passava em algum amigo, conversava um pouquinho, tomava café, qualquer coisa, e ia encontrar. Pra quando eu perguntava onde que você tá, ele falava, eu tava com tal amigo. Sempre fez isso, tudo era assim. Ele tinha uma outra amante que era amante dele desde a época do primeiro casamento, que aí ele sempre fazia isso. Eu tô indo em tal lugar tomar uma cerveja com um amigo meu. Os meninos tá aqui tomando... Então, peraí, pelo amor de Deus. Então, vamos lá. Gente, para tudo. Ele tinha um amante da época desse primeiro casamento. Tanto que na época que eles se separaram, essa amante mandou tudo pra ex-mulher dele. E aí, quando você se tornou a esposa, ele tinha ainda a primeira amante e tinha a ex que estava sendo amante também. Também. Tinha esses dois rolos. Ele tinha força, viu? Pra sustentar essas mulheres tudo. Aí ficava nesse rodô. A gente viajava pro interior, quando a gente voltava pro interior, ele sempre trazia coisa pra essa amante dele daqui. E eu nunca sabia. Teve uma vez que eu trouxe queijo pra ela, acho que não encontrou com ela na casa, e depois ele pegou e trouxe pra mim. Eu trouxe um queijo, toma pra você. E eu, sem entender nada, recebi o queijo. Aí, muito depois que eu fui descobrir que esse queijo já tava vindo, era pra outra, não era pra mim. Veio pra mim porque ele não encontrou com a outra no dia. E vocês saíram do interior juntos pra morar aí em BH? E essa ex, ela viajava pra ir pra ficar com ele? Ela veio do interior pra cá. Não, a gente não veio junto pra cá, não. Eu morava aqui, ele também veio, porque tem todo mundo do meu interior termina ensino médio, vem uns pra cá, outros pra São Paulo, cada um busca um mundo de vida. Ele veio e a gente se encontrou aqui. E essa ex dele morava aqui com ele, só que acho que em 2018, 2019, ela foi pro interior, ela terminou a faculdade dela e foi embora. E ele ficou aqui, mas ficaram no relacionamento à distância até nessa época do abuso lá, que eles se separaram. E aí ela tava fazendo tratamento de olho uma época, ela vinha e encontrava com ele aqui. E depois ia embora. Encontrava sempre em horário de serviço, que era horário que eu sabia que eu nunca ia descobrir. Horário saiu pra trabalhar, nunca nem vou saber. E aí, no meio dessa gravidez, minha gravidez foi de muito enjoo, eu passava muito mal. Nossa, eu ficava insuportável. E aí eu ficava associando que era por causa dos meus hormônios. E acabava deixando pra lá as coisas que ele fazia. Aí, no final da minha gravidez, fiz um enxoval. Só que sempre tinha umas brigas, umas desconfianças, mas ele sempre via com essas mentiras e eu acabava aceitando, deixando pra lá. No final da minha gravidez, eu percebi que ele tinha ficado diferente. Ele tirou a foto, nós tínhamos foto de casal no WhatsApp dele, ele tirou a foto de casal. Eu lembro no dia eu tava arrumando a bolsa do hospital, da maternidade, barrigão, chegando aos 9 meses, eu tava escorada, assim, guarda-roupa, e ele entrou. Aí ele parou e ficou me olhando um tempão, assim. Aí, sabe, assim, aquele instinto, sei lá, eu tenho uma coisa que me conta o que tá acontecendo. Aí, na hora que eu olhei pra ele, assim, eu falei assim, eu pensei, não falei na hora, eu falei assim, eu tenho certeza que ele me traiu. Cara, foi dito e feito. Passou 15 dias, eu descobri que naquele dia ele tinha me traído. Aí eu peguei o telefone dele, fui ver, depois ele tinha ficado com a irmã da dona da obra que ele tava, da cliente dele, irmã da cliente que ele tava fazendo a obra. Mais uma mulher diferente. Mais uma mulher diferente que ele tinha ficado. Tô te falando que esse homem tem força, porque misericórdia, quanta mulher. É uma loucura. Teve muitas outras. Aí, quando ele tinha ficado com essa minha mãe, eu fui descobrir depois que minha menina tinha nascido. Aí, na semana que ela nasceu, eu tinha dado o celular pra ele. O celular dele tinha quebrado, tinha dado o celular pra ele. Aí, tava chegando o Dia dos Pais. Eu lembro que tava chegando o Dia dos Pais. E aí, ele foi uma semana antes da minha filha nascer. Ele pegou e foi pro bar, era o Dia dos Pais, eu fiquei implicada. Falei, não, o Dia dos Pais é o último Dia dos Pais, é o grávida, o próximo já vai estar com ela, vem passar com nós. Eu liguei o dia inteiro, a tarde inteira, ia no bar. Aí desligou o telefone e chegou em casa depois. Peguei o telefone pra ver se ele tinha desligado ou acabado a bateria, e realmente tinha acabado a bateria. Aí no dia nós brigamos, ele foi dormir com os amigos dele, que era sempre assim, brigava, ele ia dormir em algum lugar. Ou então ia dormir na casa da amante, me falava que era dos amigos, eu só descobria depois que estava na amante. Aí, quando eu peguei o celular, no outro dia, eu converso com uma outra pessoa. Essa foi, assim, eu acho que o pior de todos, que era uma senhora, acho que ela tinha quase 60 anos. E aí, ela brigando porque ele tinha marcado com ela e ele não tinha ido. Mas ele não foi porque o telefone estava comigo. Porque como eu peguei o telefone no dia, ele não tinha como ele falar com ela que ia encontrar com ela ou marcar o horário. Aí, eu até me passei por ele na mensagem, respondi, e ela falou assim, então vamos remarcar para amanhã. E remarcando com ele para outro dia, que eles iam encontrar.
no horário de serviço no centro, próximo da obra que ele estava trabalhando. Então, tipo, daí eu já tinha certeza que era chifre todo dia, praticamente. Nossa, e muito arriscado, até para sua saúde, né? Não sei se você se prevenia com ele, mas olha quantas mulheres, né? É muito Foi. arriscado. E aí, nessa época, ele como ele mexia com obra, com gesso, essas coisas, fazia forro de gesso, ele tinha uma máquina parada na casa dele, que essa história também vai entrar no restante dos processos na frente. Ele tinha uma máquina parada na casa dele que ele usava para assentar portas, negócio assim. Eu não sei o nome da máquina. Só que eu peguei, fui lá um dia, vi essa máquina e falei assim, vou usar essa máquina para fazer alçapão, que é um suporte para colocar uma janela para pôr no forro de gesso para ter acesso à instalação de cima. Comecei a fazer isso. E aí começou a dar muito certo na época. A gente vendia bastante, a gente não tinha carro. Aí a gente pagava carreta, pegava o carro do amigo, não sei o quê, e fazia as entregas de alçapão. Comecei a fazer com ele, só que aí ele não tinha paciência para fazer, e passei a fazer com minha irmã. E a gente tava fazendo super bem, levamos a máquina para casa dela. Só que aí a gente pegou e falou assim: não, agora a gente precisa de um carro. Ele pegava o carro emprestado dos amigos e ele sempre dava problema no carro. Teve um dia que ele quebrou 3 carros no mesmo dia. Ele foi levar um, a embreagem deu um problema. Foi levar outro, deu um problema lá, não sei, na roda, sei lá. Aí foi pegar outro, por fim ele pediu até um amigo meu para levar o material para ele, que ele não estava conseguindo. E aí nós colocamos o foco, vamos comprar um carro. Nossa, a energia ruim dele, todos os carros quebram, gente. Dava problema, tudo dava problema. Tudo dá problema. Ele tinha vendido o carro que ele tinha com a ex dele, tinha dado a parte dela e tinha ficado resolvido essa parte. Lá atrás, que eu até esqueci de voltar para falar nisso. E aí a gente foi lutar para comprar esse carro para nós. No início da gravidez, ele pegou e veio morar comigo. Veio morar aqui na minha kitnet, que eu moro no kitnet, e é aqui que eu costuro também. Eu falei com ele assim, vem morar aqui em casa pra gente conseguir pagar as contas, colocar as contas tudo em dia, porque agora tá vindo uma criança, a gente precisa organizar. Ele vivia cortando água, aluguel atrasado, não sei o que. Eu falei, vem morar aqui que a gente elimina uma parte dessas contas, dessas despesas. E aí ele veio morar aqui comigo e com minha menina. E aí a gente começou a juntar dinheiro para comprar o carro. Porque ele precisava do carro para entregar material e eu precisava do carro para fazer essa entrega de alçapão, que era o que eu estava fazendo no momento. Eu costurava, nunca parei minha costura, mas eu complementava a renda com os alçapão. E aí a gente rodou, até que a gente conseguiu encontrar um carro. Ele buscou o carro em São Paulo, minha menina já tinha nascido. Ele buscou o carro em São Paulo e 2 semanas que tava com o carro aqui, foi uma das últimas brigas, nossa, que eu descobri mais traição e blá, blá, blá. E eu peguei e falei, não dá pra mim mais, já tô no meu limite. E fomos separar. Falei pra ele, não, vamos separar. Só que nesse dia, eu peguei o carro, nesse dia dessa confusão, eu falei assim, não, eu vou pegar o carro, vou na delegacia e o que o policial falar a gente vai fazer com esse carro, a gente vai fazer, porque eu preciso do carro para entregar o sapão e ele precisava do carro para trabalhar com gesso. Aí ele pegou e na hora ele implicou, mas eu peguei o carro e fui na delegacia. Eu cheguei na delegacia, parei, e entrei e fui conversar. Nesse dia, foi assim, sabe assim, quando as máscaras começam a cair da pessoa. Que entramos, que eu expliquei a situação, o policial falou assim, olha, a gente não pode fazer nada, vocês são um casal, o carro é dos dois, não pode tirar de um e entregar o outro. Mas quem tá de posse do carro, fica com o carro. No caso, era eu que tava com o carro no dia. No momento lá, com chave e tudo. Aí ele pegou e na hora ele concordou, falou, não, beleza, então ela vai guardar na garagem e vocês vão buscar a justiça para dividir. Peguei o carro e fui com ele no banco do lado, fui levar para casa da minha irmã. Quando eu cheguei na porta da minha irmã, ele me empurrou no volante do carro. Quando eu ia estacionar o carro, ele me empurrou, me tomou a chave do carro, me tirou da direção do carro, para ele tomar o carro de mim antes de eu guardar o carro. Porque já que o policial falou quem tava com o carro fica com o carro, ele tentou pegar o carro para ele ficar com o carro. Aí ele me empurrou, aí eu, na hora, eu falei, não, vou fazer boletim de ocorrência, chamei a polícia, fiz boletim de ocorrência. Só que o problema, o que é uma coisa que eu sempre reclamo, que a polícia nunca tá a favor da mulher. Eu fico impressionada com isso. Nunca nem ajuda, faz vista grossa e fica por isso mesmo. Que nesse dia, o policial chegou, ficou a tarde inteira lá esperando o policial. Ele juntou os amigos dele, tudo, assim, ficou todo mundo de cima de me olhando. O policial chegou para fazer o boletim de ocorrência. Eu contei a situação pro policial, eu falei que já delegacia, que já tinha me mandado guardar o carro, que na hora que eu fui estacionar o carro, ele me agrediu, ele me empurrou, ele tomou a chave do carro da minha mão, que eu estava no volante e ele me tomou tudo. O policial pegou e só falou assim, vamos guardar, devolve a chave para ela e guarda o carro na garagem. E assim fez, devolveu a chave, guardei o carro na garagem. Só que ele só colocou no boletim de ocorrência, assim,
Viatura foi acionada, chegamos ao local, o casal teve um desentendimento, mas já havia sido resolvido, sem danos maior, e acabou assim. Ficou só isso no boletim de ocorrência. Cadê a agressão, né? Cadê o empurrão? Nada que aconteceu. Só fez isso, aí na hora eu fui pedir, perguntei pra ele o número. Ele falou assim: eu vou te dar esse número e na segunda-feira você vai na delegacia e pede pra imprimir. Só que eu tinha uma viagem, como eu ia levar umas costuras pra minha mãe no interior, eu precisava ir. Aí eu peguei o número, viajei pro interior pra levar os tecidos que eu tinha pra minha mãe. Quando eu cheguei no interior, ele invadiu a casa da minha irmã. Primeiro ele foi lá à tarde, escondido, com o chaveiro. E falou pro chaveiro que ele morava lá e que eu tinha pedido a chave do carro. Pediu pro chaveiro abrir o carro pra ele. O chaveiro foi, minha irmã percebeu. Ela começou a filmar e falou pro chaveiro que o carro tava lá, que a polícia tinha mandado guardar e que não era pra tirar. O chaveiro, assustado, foi embora. Porque viu que era mentira, foi embora. Quando foi à noite, ele juntou uma turma de amigos dele, o advogado dele, abriram o portão, quebraram o para-brisa do carro na marreta, colocaram no reboque, levou o carro embora. Levou o carro para São Paulo, colocou no nome de um amigo dele, voltou com o carro para cá, resumindo, não consegui mais ter acesso ao carro depois disso. E aí eu voltei do interior, fiz mais um boletim de ocorrência. Gente, mas peraí. Agora ele deixa de ser só um homem infiel, galinha e todos os adjetivos que a gente pode dar, né? Que estava sendo até aí só um homem infiel e tinha uma suspeita de abuso. Mas agora ele levou um chaveiro para abrir a casa da sua irmã, ele invadiu a casa da sua irmã, quebrou o carro com a marreta com os amigos, subtraiu o carro. Agora ele passa a ser um criminoso. Sim, só que na época minha irmã falou assim: eu não vou. Não, ela não quis fazer boletim de ocorrência por ele ter entrado lá. A garagem era meio que. Tinha mais pessoas que guardavam o carro lá dentro. E aí ele não teve acesso diretamente na casa dela, não. Foi só na parte da garagem que tinha, os outros amigos dele também guardavam o carro lá. E acabou ficando por isso. Ela falou assim: olha, eu vou filmar tudo, te dou, você usa nos seus processos, mas eu não vou me meter nisso. Até porque ela não quis se meter, porque a gente já ficava nesse vai e volta, e ela ficava assim: daqui a pouco vocês voltam, e aí é quem entra no meio que fica de ruim. Você tem o vídeo que ele tá quebrando o carro com os amigos dele? Você tem? Tem tudo. Você pode. Então vamos passar o vídeo aqui para o pessoal ver e entender como que foi a situação? Vou te mandar um pedacinho do vídeo. Vai estar passando o vídeo aí para vocês verem do indivíduo invadindo a casa e invadindo a garagem e levando o carro. Eu tô filmando porque ele pegou um moço e ele já abriu o carro e tá levando o carro. Ele abriu o carro. Não, você abriu o carro, você invadiu uma propriedade que não é dele. Não, o carro é meu. A casa não é sua. Ah, então beleza, não. Vou chamar um advogado. Pode chamar. Não, eu falo só você chamar a polícia, não? Então chama a polícia. Não, você que chama. Não, você tá invadindo a minha casa. Tá invadindo minha casa. Não para Cadê a autorização? Cadê o quê? Porra, Abriu o carro. Ele abriu o carro. Pode dar, ligar, você vai levar o carro, não? Você vai querer instalar o carro, não? Não, o carro também. Ligar o carro, que eu falo? A chave, da chave? O carro é complicado. É? Eu tenho que resolver esse trem chato, já não vai dar problema pro meu lado. Vai dar problema você não? Não dá problema, não. Não, beleza, então vou chamar. Não, eu não vou chamar a polícia, não. Eu não vou chamar a polícia. Quem tá invadindo é vocês. Eu só vou deixar filmado pra ela arquivar. Então pode dar pro carro, tem um carro pro carro? Dá pra ver? Então pode ligar para a chave pra mim, entendeu? Que eu levo o carro, não dá problema. Qualquer coisa eu levo pra você. Você não vai tirar o carro daqui. Você não vai. Se você chamar a polícia, é fácil. Não, você não vai tirar o carro daqui. Não, você sabe como que tá o rolo do carro na justiça. Você sabe. Não, o carro, porque foi combinado com a polícia aqui na frente da minha casa. Então você vai na delegacia e traz a polícia aqui. Aí sim, com o mandato. O processo vai chegar. Porque foi você que abriu o carro. Mas como é que você entra numa casa que não é dele e abre um carro? Sou prestador de serviço. Então, mas a casa não é dele, entendeu?
Mas e você chegou antes de me comunicar e abriu o carro. Como é que você abre? Se você não sabe, como é que você fez isso? Ué, mas eu conheço ele há muito tempo. Mas você sabe que ele não mora aqui. Eu sei onde que ele mora. Você sabia que ele não morava Eu sou aqui. chaveiro, eu conheço o carro. Aham, sim. Mas aqui eles moram aqui, ó, não é aqui. Eles moram aqui. Aqui ele guarda a garagem. Aqui só ele guarda só a moto. Peraí, filha. Aí o advogado dele autorizou levar e o moço tá guinchando aqui. Aí eles quebraram a janela do carro e tá levando. Quem tá comandando é o advogado. Quer filmar? Opa, beleza? Tudo bem? Então? Aí tá debochando da minha cara ainda. Eu tenho que filmar, amor. Eu tenho que filmar, porque ela precisa ter prova. Tá na minha casa, amor. Eles estão invadindo, Chamou um guicho e invadiu. Quem autorizou? Quem foi que autorizou? Foi quem que autorizou? Qual foi? Qual foi o rapaz que autorizou? Quem mora aqui, que tá aqui, só eu. Quem mora do lado de cá não autoriza ali, não, Ai, gente. Sério. Gente, tudo coordenado pelo advogado dele. Aí o carro já tá num guicho e já tá levando. Gente, eu tô chocada. Aí passou por aí teve isso, e aí para ele sair como uma pessoa que estava correto, ele pegou o boletim de ocorrência, que o policial só fala isso. Quando eu falava que ele tinha me agredido para tomar o carro, ele ia com essa parte do boletim de ocorrência. Não houve nada, tá aqui no boletim de ocorrência. E ficou somente essa parte. Foi assim, o que ficou como defesa dele. E aí nessa parte eu já começo a ficar como mentirosa na minha história. Porque nessa parte eu já distorci. Quando eu voltei do interior, eu fui lá, fiz um novo boletim de ocorrência, levei os vídeos, levei tudo, falei, aconteceu isso, aconteceu aquilo. No primeiro boletim, o policial não colocou o que tinha acontecido, aí editou o boletim, refez tudo, me deu medida protetiva. No dia que me deram medida protetiva, lá na delegacia da mulher, me falaram assim, a partir de hoje as visitas da sua menina estão suspensas, e para ele conseguir, ele vai ter que entrar com o processo para pedir para regularizar a visita. Aí eu falei, beleza. Porque lá atrás, quando eu tava grávida, voltando atrás de novo, nesses primeiros encontros dele com essa ex dele, que eu tinha descoberto, dessa primeira amante, eu peguei e falei com ele, não, vamos separar, não quero mais, vamos fazer o negócio de pensão e já resolver um acordo de pensão e de guarda da minha menina. Eu ainda estava grávida, o nosso acordo foi feito ainda grávida. Fomos lá, arrumamos uma advogada, pagamos a advogada, na época eu até paguei sozinha, que ele falou que ia pagar e por fim ele não pagou, e fizemos um acordo, a guarda dela ficaria comigo, as visitas ficariam livres, mas desde que fosse na minha residência acompanhada e assistida por mim, porque ele não era uma pessoa confiável assim, para sair com criança. E aí ele concordou no dia, ele mandou o documento para a irmã dele leu tudo, concordou com o valor da pensão, que era 40% do salário mínimo. Ficou tudo concordado, assim, no primeiro momento. Na época, ele trabalhava de carteira assinada, então eu concordei, ele ganhava R$1.500. Aí eu concordei que ele me pagasse 40% do salário mínimo, e ficou tudo certo isso na época. Aí o juiz homologou e ficou definido isso antes da gravidez. Só que como nós acabamos voltando na semana seguinte, continuou junto, nunca precisou dele me pagar essa parte lá de trás, de pensão gravídica e blá, 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 e acompanhou o parto e tudo. Aí ficou nisso. E aí, quando eu fiz esse boletim de ocorrência já com medida protetiva, me falou que aquilo que foi feito lá atrás tinha sido... não valia mais, porque ele não podia me visitar a filha na minha casa, porque eu tinha uma medida protetiva contra ele, que ele tinha que entrar com o processo para regularizar. E aí, nessa separação dessa época do carro, ele tinha que entrar com o processo. Aí eu mandei uma mensagem para ele, foi assim, na época, minha última mensagem para ele, eu falei assim, olha, eu tô com medida protetiva, não quero você mais na minha casa mais, entra com seu processo, e o que o juiz decidir do que é para ser visita da sua filha, tá...
mandei essa mensagem para ele. Eu não devia nem ter mandado a mensagem, porque eu já estava num processo de medida, eu entendo isso, mas eu acabei mandando. E na época, ela não conseguia notificar ele. Ficava rodando, polícia atrás dele e não achava. E toda semana a polícia estava na minha porta perguntando como que estava. Só que eu cheguei no ponto que eu estressei. Eu falei, cara, vocês têm que procurar o problema. Não é ficar todo dia na minha porta perguntando se tá tudo bem, se ele tivesse de fazer alguma coisa comigo, que ele vai vir aqui e vai fazer. Porque até hoje, 1 mês, 2 meses depois, não tinha encontrado ele ainda para intimar. E toda semana é muito fácil vir na casa da vítima toda semana para te trazer, para perguntar como é que tá, sendo que o que eles deveriam fazer era ir atrás do agressor, no caso. E aí eu peguei e falei no dia que eu não queria que eles ficassem vindo na minha porta, porque tava me incomodando, toda semana policial batendo na minha porta. E aí eles pediram para me assinar um termo pensando acompanhamento da polícia, e beleza, assinei o termo no dia, nem pensei que isso podia me trazer algum transtorno depois, e ficou por isso mesmo. Só que aí depois ele entrou com processo, tentando distorcer tudo que aconteceu comigo. Aí lá atrás, nessas épocas que ele estava aqui em casa, que a gente tinha comprado carro, a gente também tinha comprado um lote. Juntamos, apertamos todas as contas possíveis para comprar o lote. Compramos um lote financiado, parcela de R$1.000 por mês. Então, quando vocês estavam juntos, vocês compraram, além do carro, também um lote. No período que ele morava aqui em casa comigo. Mas deixa a gente voltar ainda na parte que vocês estavam juntos. O relacionamento de vocês, sim, foi conturbado por conta das traições e tudo mais. Mas ele chegou a te agredir, a fazer alguma coisa errada com você, além das traições? Até essa parte que eu te contei, não. Porque depois a gente acabou voltando. Ah, meu Deus, vai ter babado ainda. Vai ter. Porque nessa parte, nesse tempo que a gente comprou o carro, a gente comprou o lote primeiro. A gente comprou o lote antes do carro. O lote financiado e o carro a gente comprou à vista. Quando a gente comprou o lote financiado, a gente precisava começar a mexer no lote. E eu falei assim, vamos tentar construir o quanto antes desse lote, porque 2 crianças dentro de casa morando numa kitnet não dá. Aí compramos esse lote e a gente ia pro lote, tava tirando a terra, fazendo ele ficar planinho e tal, mexendo. Eu tenho um vídeo com o barrigão de 9 meses, catando, com sei lá como chama o negócio, quebrando lá, tirando terra com ele. Barrigão, foi uma semana, foi 1 mês antes da minha menina nascer. Porque a minha menina estava sentada. Vamos colocar o vídeo dela trabalhando com barrigão também. Passa aí pra gente ver. Alguém não virar agora. Aí, nessa parte do lote, deixa eu pensar. Aí eu fui pro lote, ajudei, fiquei 1 semana lá trabalhando no lote com ele. Nessa época, que foi antes do parto da minha menina, que eu tenho os vídeos também. Nossa, eu tinha um vídeo, eu tinha um monte de foto, porque sabe aquele eu ficava vendo aqueles vídeos na internet de antes e depois? Sim. Eu fazia. Sou apaixonada com cuscuz, tirava foto assim do cuscuz na obra, para quando a casa estivesse pronta, eu postar foto ficou só nas fotos. Aí. Oh, meu Deus, um cuscuz e um sonho. Era somente o cuscuz e o sonho que eu tinha, que deu tudo errado. Aí ficou nesse lote. Quando a gente se separou também, ele tirou do nome dele. Algo que eu sei hoje tá no nome do irmão dele, mas eu não tenho certeza do nome de quem que tá. Foi tirado tudo do meu nome para eu ficar sem direito a nada. E aí, voltando ao alçapão, nessa mesma época dessa separação, que eu fazia os alçapão com a minha irmã, ele foi na loja onde eu comprava material, comprou o material no meu nome, começou a fazer alçapão. Como ele fazia entrega no carro para nós, ele sabia onde que estavam todos os meus clientes. Ele passou a entregar para os meus clientes, baixou o preço. E aí eu perdi 70% das minhas vendas de alçapão. Ele queria te prejudicar, né? Sim, porque na cabeça dele, ele me deixando sem renda e dificultando tudo, eu ia acabar aceitando ele de volta. Então foi a forma que ele tinha de me manter preso ali com ele.
E aí eu fiz até um boletim de estelionato na época, relatando o que tinha acontecido, mas também não foi adiante. Eu não tinha tempo para ficar, eu tinha que trabalhar o dobrado a partir de então, eu tinha 2 filhas. Ele roubou seus clientes. Sim. Teve cliente que eu mandei mensagem, ele falou assim, olha, o Romário já tá negociando direto com o chefe, que eu não consigo pegar com você mais. Eu recebi mensagem dessa forma, assim. E aí ele passou a fazer, ele ensinou os amigos dele a fazer, e todo mundo tava fazendo alçapão na época. E aí a gente ficou um período separado, nessa época aí. Quando ficamos acho que 2 meses separados. Aí um dia a mãe dele me ligou e me pediu pra voltar com ele. Ele me ligou perguntando como estava e ela me pediu pra voltar com ele, que quando a filha nasceu ele ia mudar, que o genro dele, sei lá quem que era assim. Aí que quando a filha nasceu que mudou e que ele ia mudar. Ixi, conversa fiada isso aí, minha filha. E aí eu fui lá igual um idiota e voltei. Deixa eu te falar uma coisa. Alçapão é esse negócio de pegar passarinho? Não, eu conheço alçapão de pegar passarinho também. E o que é alçapão que você tá falando? A gente fazia alçapão e eu achando que é aquele negócio de pegar passarinho. Pegar passarinho. Não, é tipo uma janelinha, é tipo um porta-retrato, assim, é um quadro que a gente coloca no forro pra abrir a janela, assim, pra ter acesso no forro. Pra lugares que tem obra, que tem a rede de esgoto, água ou energia em cima, e para não precisar quebrar o forro para mexer na coisa em cima, eles colocam o alçapão próximo ao registro, que aí abre a tampinha e mexe no registro e fecha e baixa o forro de novo. É tipo isso. Eu não sei explicar muito direito. Como é que eu coloco no Google para achar o que é alçapão? Alçapão para forro de gesso. Para forro de gesso. Isso. Já vou ver agora mesmo para ver o que é um alçapão. Ah! Entendeu? E é tipo uma casinha, assim? É, exatamente. Que aí é como se fosse uma janela para te dar acesso na parte de dentro do forro. Olha, gente. Não tá vindo a câmera aqui. Isso é um alçapão para colocar no forro. Uma janelinha. E aí a gente fazia, cortava. Eu tenho vídeo com barrigão eu cortando na máquina, que eu esqueci o nome. Tem uma máquina perigosa, eu tinha muito medo de cortar, né? Hoje em dia eu já perdi o medo. Mas eu cortava e a minha irmã montava e a gente vendia. Aí nessa época diminuiu bastante as nossas vendas por conta disso. Porque passou a fazer também e eu perdi bastante cliente. Só que quando a mãe dele pediu para me voltar com ele, e na minha cabeça sempre tinha aquela assim, eu não quero criar filho sozinha, é difícil criar filho sozinha, ele é pai, vou dar uma chance. Pelo menos no primeiro momento, me ver se ele vai ser um bom pai para ela. E acabei voltando com ele igual um idiota. Voltei com ele, voltou para dentro de casa. E aí... Como é que foi? Deixa eu tentar lembrar. Gente, eu tô chocada porque esse homem já tinha roubado o carro. Ele já tinha roubado seus clientes. Mas eu entendo porque a mulher mãe, ela tem essa coisa do... agora que o filho nasceu, nós seremos uma família. E não só a gente coloca isso dentro da nossa cabeça, mas os familiares, as pessoas externas também, né? Não, dá uma chance, porque agora vocês são uma família, agora vocês têm um filho. Gente, isso é muito forte, muito forte. Eles trazem muito isso pra gente, né? A mãe dele pediu, aí eu falei assim, então vou dar mais uma chance. Aí eu dei mais uma chance. E aí a situação não mudou, de traição não mudou, só mudava os personagens. Mas continuou mentindo. E aí ele começou a me pedir ajuda. Pera, eu me perdi aqui na parte da história. Vai, e aí pensa. Continuava. E aí teve uma época que a gente tava juntando dinheiro, falando, vamos juntar dinheiro para nós pagar alguém, porque agora não dá para nós fazer mais as coisas no braço, no lote. E aí nós juntamos os primeiros 5 mil reais. Quando a gente conseguiu juntar 5 mil reais, ele foi lá e comprou um iPhone. Oi? Na verdade, ele me falou que ia comprar um iPhone. Só que depois ele tinha pegado o cartão para comprar o iPhone, o cartão do amigo dele, comprado o iPhone. E tinha gastado dinheiro. E na minha cabeça, não fazia sentido a gente morar no kitnet, com um filho pequeno, dentro de casa, e juntar o dinheiro para construir a pessoa comprar um iPhone. E aí eu saí contando para todo mundo que eu briguei na época, porque a gente passou umas semanas separados, que eu tinha feito isso porque eu comprei um iPhone para ele e não me deu um iPhone.
O dinheiro que era para vocês investirem do lote, que vocês juntaram juntos, ele comprou um iPhone para ele. Ele gastou o dinheiro, me falou que ele tinha usado o dinheiro para comprar o iPhone, sendo que, na verdade, ele comprou o iPhone no cartão de crédito de um amigo dele parcelado. E aí ele gastou o dinheiro e me falou que tinha pegado o dinheiro e comprado o iPhone. Então, o meu primeiro momento, a minha briga foi como você pega o dinheiro para comprar um iPhone, o dinheiro para construir e comprar um iPhone. Só que depois que eu fui saber que ele tinha gastado o dinheiro e que o iPhone ele tinha comprado no cartão de crédito. Nossa, que cara enrolado. Meu Deus do céu. Ir atrás de mentira. Chegou um ponto que se ele falasse que tava sol ali fora, eu ia conferir para ter certeza. Tá tudo. Bom dia não, deixa eu ver que tá de dia mesmo. Porque chegou nesse nível. É trágico. E eu sempre fui, digamos que barraqueira, que eu sempre falo assim, eu sou barraqueira mesmo, eu não sou mentirosa. E eu sempre explanava a coisa, contava pra todo mundo, brigava, ficava com raiva. Por mais que eu voltava, eu era explosiva nesse primeiro momento. E aí, acabou que eu fui perdendo credibilidade com todo mundo, assim, porque todo mundo fala assim, daqui a pouco ela volta, ela tá brigando, mas depois ela volta. Isso acabou que eu fui ficando como mentirosa nessa história toda. Tanto para os amigos como para os seus familiares, né? Como é que os familiares ficavam, seus amigos ficavam nessa situação de você estar indo e voltando? Uma coisa que mãe sempre me falava, na verdade eu vi a vida inteira isso, eu sempre ouvi assim, quando a pessoa ela é muito boa na rua para os amigos, ela é uma péssima pessoa dentro de casa. Ele se torna boa na rua para enganar, para fazer parecer que ele é uma pessoa boa em casa. E ele era exatamente esse tipo de pessoa. Ele pra rua, qualquer pessoa que pedisse carona, que pedisse qualquer coisa, ele estava disponível no mesmo minuto. Dentro de casa, nunca. Eu lembro que eu estava até grávida ainda numa época que a mãe dele pediu para ele levar ela no lugar e ele não quis levar, sendo que o carro dele vivia na mão de todo mundo, para qualquer lugar que fosse. Eu briguei com ele e falei assim, como assim? Você empresta carro para todo mundo e sua mãe você não quer levar? Aí ele falou assim, tá bom, vou lá levar. Foi e levou ela no lugar. Nesse dia eu até falei com a mãe, eu falei, olha mãe, aí já é um sinal que é um péssimo marido dentro de casa, porque se é bom pros outros na rua e não presta para a própria mãe, não vai lá. Mas nessa época eu já estava grávida, já estava enfiada, até o cabelo da cabeça envolvida nesse negócio. E aí eu fui relevando coisa. Só que nessa última vez, e ele sempre usava a lábia de... toda vez que tinha uma traição, que tinha uma mentira, que eu falava vou terminar, ele sempre vinha. Eu brigava, ele falava assim, a gente tá separando por sua causa. Ele sempre conseguia me convencer nisso. Porque se eu sempre quisesse de volta, a gente ia construir nossa casa, a gente ia fazer nossos sonhos juntos, construir nossa família. A nossa família tá se desfazendo por sua culpa, porque você não quer mais. E aí isso me fazia me sentir culpada e acabar aceitando ele de volta e continuando. Manipulação é o nome. Ele pra tudo era isso. Ou quando eu ia falar qualquer coisa, você tá ouvindo muitos outros da rua. Você sabe que ninguém torce por nós dois juntos. Todo mundo tá querendo ver que dá errado. Você tá fazendo o que todo mundo quer. Ele sempre fazia isso, sempre. Seu sonho é construir a casa, vamos voltar pra gente construir a casa. E todas as vezes era dessa forma. As últimas vezes que a gente voltou, eu falei com ele assim, eu volto com você. Mas você vai me devolver meus clientes de alçapão. Você vai colocar o carro de volta no teu nome, o lote no teu nome, tudo no teu nome. E a gente vai fazer um contrato. Porque ele veio assim, vamos casar? Eu falei, casar não me dá garantia de nada. Porque a hora que separa, tem que dividir do mesmo jeito. Aí eu falei assim, então a gente faz o contrato. Você quer fazer o contrato? Coloca tudo no seu nome, a gente faz o contrato. Que se a gente separar por conta de mentira e traição, o lote e o carro fica comigo. Porque meu sonho realmente é construir minha casa e ter o carro para mim trabalhar e fazer minhas entregas. Então, se a gente separar por causa de mentira e traição, o carro e o lote fica comigo. Beleza, vamos fazer o contrato. Voltou para dentro de casa. Me enrolou e não... Ah, meu Deus. Me enrolou e não assinou o contrato. Nossa, aí quando eu falei, não, já que você não vai resolver nada, eu não vou ficar desse jeito. Aí foi embora de casa e falou que eu tava querendo... que eu dava a coisa dele, eu só queria o dinheiro dele. Eu falei, então tá, vai embora com suas coisas e seu dinheiro. Aí depois voltou de novo. E nesse tempo, foi final do ano passado. Aí ele pegou e voltou me pedindo ajuda. Ele tinha dado baixa na carteira, nessa época que ele tinha quebrado o carro lá, ele tinha dado baixa na carteira, ele estava recebendo seguro e ele tinha pegado umas obras que precisava emitir nota fiscal. E ele não tinha CNPJ, tinha acabado de dar baixa na carteira. Se ele fizesse CNPJ de MEI, ele ia perder o seguro-desemprego dele. Ele não queria perder o seguro-desemprego dele. Aí foi e me pediu para me ajudar a resolver, que precisava. Aí começou, eu preciso de você para a gente construir a casa. Eu peguei uma obra muito boa, que dá para a gente fazer a primeira parte todinha da obra. Me deixa voltar para casa, porque o endereço daí é mais fácil, o acesso
pra trabalhar é mais fácil. Eu preciso que você me ajude fazendo marmita, porque eu fazia marmita pra ele antes. Eu preciso que você me ajude fazendo marmita pra gente dar e conseguir construir. E nessa eu fui toda. Aí deixei voltar aqui pra casa. Passei a fazer marmita, ele ficou trabalhando assim dia e noite na obra, pegou uma obra na cidade vizinha aqui bem grande, que dava tipo uns 80 mil reais. Pegou essa obra. E aí ele precisava do meu CNPJ para emitir nota fiscal, porque ele estava recebendo seguro-desemprego e não queria o CNPJ no nome dele ainda. Ó, pra você ver a cabeça da pessoa, ele não queria perder R$ 1.000 de seguro-desemprego, mas estava correndo risco de perder uma obra de 80 mil reais. Aí fui lá, conversei com um amigo meu, falei assim, olha, emite a primeira nota para ele enquanto eu organizo o meu, para me emitir, e quando ele tiver com o dele legalizado, ele te devolve e emite para você também. Ele saiu daqui, foi lá e falou com meu amigo que eu tinha mandado ele emitir a nota pra ele, que tava tudo resolvido, sendo que eu tava conversando com o negócio, ele levou meu nome lá e emitiu a primeira nota. Já fiquei com raiva aí. Mas eu falei, tá, vou relevar isso. Porque na minha cabeça era, construir uma casa vai ser bom pra minha filha, vai ser bom pra todo mundo. E aí eu ficava relevando a situação e aceitando, porque nesse momento tinha parado a traição. Não sei se era porque ele tava tão cheio de serviço, eu falei, então alguma coisa mudou. Não tá atraindo, então já vamos ver se vai dar uma melhorada aqui nesse momento. Tanto quando alguém fala assim, vocês estão brigados, mas graças a Deus, dessa vez não é traição. É mais problemas mesmo em casa. Aí tinha parado essa traição e a gente começou a fazer isso para trabalhar. Eu fui para a obra com ele, deixava a minha menina com a minha irmã, ia para a obra com ele, limpar a obra, ajudar a levantar a placa de gesso. Fazia marmita. Fazia marmita. Você foi parceira, né? Levava material na obra, no carro que a gente tinha comprado. Eu nem sabia dirigir direito. Tinha pouco tempo que eu tinha tirado a carteira e eu pegava a estrada, a Saveiro, cheia de material e ia pra obra levar material pra ele. Então eu tava, assim, eu fiz a minha parte. Fiz até o que eu não devia ter feito, mas eu fiz. E aí fui emitindo essas notas fiscais no meu CNPJ. Eu peguei o meu CNPJ de costura, porque eu tenho meu CNPJ de costura há muito tempo, e coloquei como se eu fosse gesseira e comecei a emitir nota pra ele. Quando caiu as primeiras mensalidades combinei com ele para fazer uma parceria, onde ele pegava material para me entregar de alçapão e pegava de material. Que aí a gente conseguiria vender mais alçapão. Fiz essa parceria, entreguei mais de R$ 4.000 de alçapão no cliente. E aí, ele, quando recebeu a primeira parcela do dinheiro que caiu na minha conta, ele mudou completamente. Porque ele queria o dinheiro, porque o dinheiro era dele, quem trabalhou foi ele, que era para me dar o dinheiro dele. Eu falei, eu não vou te dar o dinheiro, porque o combinado é que esse dinheiro era para a gente construir no lote. Eu não vou tirar o dinheiro pra você gastar tudo e depois voltar sem nada. Aí ele pegou a bolsa dele e foi embora de casa. Nessa mesma semana eu descobri uma outra gravidez. Porque... Nossa, você tava grávida de novo. Tava grávida de novo. Ele já sabia que eu tava grávida, a gente já tinha feito teste juntos. E já tava planejando iniciar pré-natal. E aí quando o dinheiro caiu, ele se transformou, que queria o dinheiro, que o dinheiro era dele, que era ele que ia administrar o dinheiro. R$ 4.000. Não, mulher, R$ 20.000. R$ 20.000. Parcela, R$ 4.000 foi de material que eu deixei na loja de alçapão, que eu deixei na loja, que ele pega material para trocar por material para obra para ele. R$ 20.000 na minha conta. E aí eu falei, eu não vou te devolver esse dinheiro assim, vamos resolver. Na minha cabeça ele ia ficar fora de casa uma semana, ia voltar, a gente ia resolver. Aí saiu, viajou, ficou com a ex-mulher dele de novo. Nossa, a família de vocês não valia nada para ele, né? Era mais o dinheiro. Era só o dinheiro que estava sendo importante para ele nesse momento. Aí sumiu pra lá na semana. Aí eu perdi o neném, sofri um aborto espontâneo. Tinha um sangramento, fui mandar uma mensagem pra ele, ele só me mandou assim. Como foi as palavras dele? Eu não tenho mais nada a ver com seus problemas, não me interessam seus problemas, alguma coisa assim, quando eu mandei mensagem pra ele. Mandei a foto do sangue todo, assim, e mandei que eu tinha perdido o bebê. Aí ele mandou, não me interessam seus problemas. Eu só quero meu dinheiro de volta. Nossa. Aí, sofri. Aí depois eu peguei, pensei, falei, olha, eu vou devolver o dinheiro, não vou ficar brigando por causa desse dinheiro. Eu não devia ter devolvido, tinha R$ 70.000 de obra pronta, que era só receber o dinheiro e que na lógica era para dividir para os dois, né? Porque foi nós 8 que fizemos, então devia ser dividido para os dois. Só que eu peguei e falei assim, eu prefiro seguir minha consciência tranquila, devolvi o dinheiro para ele e aí continuamos separados desde essa época. Foi assim, a última volta nossa foi nesse período. Eu devolvi o dinheiro para ele, ele falou para todo mundo que eu tinha roubado ele, para todo mundo eu tô como roubei ele, eu descontei os 4.000 que ele não quis me pagar dos alçapão que eu entreguei na loja, eu descontei nesses 20.000 que era meu com minha irmã e devolvi o restante para ele e ele ficou com o dinheiro, o carro, o lote. Só que nessa época que eu engravidei, ele tinha acabado de voltar para casa
ele nunca aceita o não como resposta. E por várias vezes, ele me obrigava a ter relação com ele contra a minha vontade. Era minha mulher, então era obrigada a ter relação comigo. E foi, né? E aí, desde quando a nossa primeira filha nasceu, ele não queria que eu tomasse remédio. Ficava naquela, vamos tentar mais um filho, não sei o que, não sei o que. Aí eu falei assim, já que já estamos começando a construir, vamos tentar mais um filho. E foi quando eu acabei engravidando, porque ele não queria que eu tomasse remédio. E nos períodos que eu tava, tipo, o período fértil, que eu falava assim, hoje não. Aí ele sempre brigava que eu tinha que ficar com ele. Ou então ele implicava que eu tinha ficado com outro. Que eu sempre falava assim, então você deu pra outro na rua, por isso que você não tá querendo ficar comigo. Nossa, ai. Tanto que na época que eu engravidei, eu mandei mensagem pra irmã dele contando que eu passava por isso, de abuso sexual, porque eu também passei. Por isso que eu falo, eu julguei lá atrás a outra menina, mas Deus me fez passar pela mesma situação pra mim não julgar mais alguém. Quando alguém passar por abuso ou qualquer coisa. Tirei isso como lição pra mim. Tive que viver na pele a situação pra eu entender que não dá pra julgar os outros, porque só quem vive que realmente sabe o que acontece. Aí fui vítima de abuso, fui vítima de traição, roubou as coisas que a gente tinha construído junto, ficou tudo com ele. Tinha carro, tinha moto, lote, tá tudo na justiça. E aí depois, final de ano, ele viajou solteiro, viveu pra lá. Não viajei, tem 2 anos que eu não passo Natal no interior com minha família, porque como a gente era vizinho lá, eu não vou ficar indo pra ficar convivendo, porque na primeira vez que eu fui, ele tava lá na casa da minha avó com meus parentes, e aí não fazia sentido eu chegar lá e ele tá lá, porque ele sempre usou disso pra sair como vítima. Porque quando a menina foi vítima de abuso dele, ele vivia com o irmão da menina pra cima e pra baixo, pra tentar provar que ele era inocente, que se alguém falasse coisa aí, o irmão dela tá comigo, então é ela que é errada. E ele fez a mesma coisa comigo quando a gente separou. Ele vivia enfiado no meio dos meus parentes, com os meus irmãos, com a minha família, pra tentar provar que eu que era a doida da história e que tava tudo bem entre eles, que a amizade continuava e que a errada era eu. Então, eu peguei e acabei deixando de viajar algumas vezes. E seus familiares apoiavam ele, assim, dentro dessa situação, sabendo que ele te traía, sabendo que ele abusou de você? Porque, independente de vocês serem casados ou não, a relação precisa ser consentida. Se não for, é estupro. Independente de ser casado. Sabendo que ele te roubou, sabendo que ele te traiu, os seus familiares continuavam aceitando ele lá? Alguns, sim. Meus 2 irmãos não era que apoiava, mas como eram amigos também desde novinho, tipo, mantiveram a amizade, não tocavam no assunto, ninguém citava meu nome em momento algum, mas eles continuaram sendo amigos. E homens, né? Pra você ver. E a nós aqui, o problema de relacionamento seu é outra coisa, a amizade nossa, homem sempre defende homem. Não. É uma coisa. Ai, Então acabou que manteve esse contato. Eles sempre tiveram esse contato. é sujo isso aí, né? E aí, chegou o fim de ano, ele viajou. Aí depois ele acabou me mandando mensagem pra me viajar. Eu falei, eu não vou viajar, eu não quero mais voltar com você na minha vida. Já acabou, já esgotei a última chance que eu podia dar, já foi. Quando foi em janeiro, que ele voltou do interior, ele chegou de viagem direto na minha porta. Só que na semana eu tinha um cofre da minha filha mais velha, a gente sempre juntava dinheiro no cofre. E ele aqui dentro de casa, ele sempre ajudava a colocar dinheiro no cofre, todos os dinheiros que ela ganhava em notas, e colocava dentro, porque eu tinha certeza, eu tinha colocado umas 8 notas de R$200 dentro do cofre. E aí, quando foi em janeiro que eu fui abrir o cofre dela, não tinha dinheiro dentro do cofre. Ele sumiu com o cofre da criança também. Assim, eu não tenho como provar, mas não tem uma outra explicação e não tem uma outra pessoa. Era eu e ele e minhas crianças. As minhas meninas não iam pegar o dinheiro do cofre. E aí eu era o cofre da minha filha mais velha e o dinheiro do cofre foi embora. Aí eu falei assim, não faz sentido eu continuar com a pessoa que ele não tá só me prejudicando, ele tá prejudicando até minha filha, que é do meu primeiro relacionamento, que não tem nada a ver com isso mais, então eu não vou continuar com essa pessoa. Foi aí que eu falei assim, não, pra mim acabou que agora. Aí acabou, não respondi mais, não conversei, cortei da minha vida. E aí quando ele se sentiu contrariado, porque até então eu ficava naquela expectativa, ela vai acabar voltando, ela vai acabar voltando. Quando eu não voltei de forma nenhuma, aí ele partiu pra justiça. Ele entrou com processo para derrubar minha medida protetiva, alegando que não, usando aquela primeira parte do boletim de ocorrência que não houve nada, alegando que eu tinha inventado tudo, que era mentira minha, que não teve agressão, que eu nunca fiz nada, que eu agi de má fé pedindo essa medida protetiva. Ele te processou? Ele?
Ele tá tentando derrubar a minha medida protetiva, porque no momento tá assim, se ele me procurar, eu vou fazer boletim de ocorrência e vou chamar a polícia. Então, ele tá tentando derrubar a minha medida protetiva para ele tentar uma aproximação. Na minha cabeça, deve ser isso, porque não faz sentido. E aí, como é que tá a questão da sua filha e a visitação dele? Não tem até hoje. Aí ele entrou com esse processo para derrubar minha medida protetiva. E aí ele alega no processo que a família dele não conhece a minha menina. Eu viajei de resguardo, com 29 dias de resguardo, viajei 750 quilômetros de ônibus para levar minha filha para a família dele conhecer. Ele alega no processo que ninguém da família dele conhece minha filha. E depois eu viajei quando minha filha estava com uns 10 meses. Tenho foto da mãe dele com o meu no colo, porque da época, da última vez que eu levei na casa deles. E ele alega no processo que ninguém conhece. O pai dele faleceu no meio do ano passado de câncer. E na semana uns 2 meses antes que eu fui lá, eu sabia que ele estava ruim, eu levei para ele ver ela. Eu falei assim, eu vou fazer minha parte, por mais que a gente não tenha contato mais, mas eu vou levar para ver. E aí ele faleceu depois. E no processo ele alega que a família não conhece minha filha, que meu processo... Aí ele jogou a minha história do meu primeiro casamento. Ele fala que eu tô agindo com ele da mesma forma que eu agi com meu primeiro marido. Que eu peguei, assim que eu me separei, ele ainda fala com essas palavras, que assim que eu me separei, eu entrei com o processo de Maria da Penha, pedi medida protetiva e não deixei o pai da minha menina ver ela mais. E que desde então nunca mais ele teve contato, nunca procurou pela menina com medo de ser preso. E que a justiça não me deu medida protetiva na época, porque entendeu que o que eu estava dizendo era mentira, que eu não tinha sido vítima de agressão. Ele alega isso no processo agora, sendo que na época eu não pedi medida protetiva. Eu só fiz o boletim da agressão que eu sofri na época, só que ele foi embora pro interior, então não fazia sentido eu pedir medida protetiva de um cara que estava 800 quilômetros distante de mim. Então eu nem pedi medida protetiva na época. E agora ele entrou com isso, falando que eu tinha pedido até medida protetiva, mas que a justiça não quis me dar medida protetiva. E que eu tô agindo com ele a mesma coisa que eu fiz com a outra pessoa, sendo que a outra pessoa nunca procurou pela filha. Ele mesmo sabia, ele mesmo via aqui dentro de casa que quando a gente viajava era eu que levava, era eu que procurava. E ele usou toda essa história distorcida no meu processo agora. Aí, para completar, ele entrou com outro processo que era na guarda dela, que é guarda compartilhada da minha menina, pediu um laudo de psicopatia, sei lá como que fala, ainda não foi feito, nada foi marcado, mas ele pediu isso, alegando que, sei lá, que eu tenho problema. E aí ele também fala no processo que... Ele alega... meu advogado, eu tinha pagado meu advogado, e o advogado perdeu o prazo de defesa, não me defendeu. Aí ele voltou rebatendo no mesmo processo que eu tenho que pagar, pedindo que eu pague os despesas honorárias dele, pague os negócios dele tudo da justiça, que eu não tenho direito de justiça gratuita, porque pegou o meu histórico do meu CNPJ, dos valores que eu emitia nota fiscal para ele, e ele alega que eu tenho um ateliê renomado em Belo Horizonte, que eu tenho renda mensal de R$30 mil, e pede para mim pagar todas as despesas da justiça, minha e dele, que eu não tenho direito de justiça gratuita. Ele Por causa das notas que você emitia para ele naquela época. Aí, e aquela renda é dele, então, no caso. A renda dele. E aí ele usou como se fosse minha, pegou o meu histórico, o meu CNPJ, para usar como se eu fizesse isso. Eu tentei ajudar uma pessoa que no final eu saí completamente prejudicada em tudo. E a sua filha não tem convívio com ele hoje? Não, já tem 1 ano que ela não vê ele. E aquela história lá do abuso? Aí, nessas épocas que eu tava buscando, que eu tava descobrindo traição, eu comecei a ficar neurótica, eu comecei a pegar vídeo, ficava buscando no GPS rastreador do carro. Aí, na época, eu falei assim, aí quando eu buscava no GPS rastreador do carro dele, do carro que tinha na época, eu fui encontrando, que era do seguro, né, que tem o GPS. Aí eu ficava vendo assim, no dia que ele me falava, tô em tal lugar, quando eu ia ver, ele tava na casa da amante, tô em tal lugar, ele tava me traindo em tal lugar. Aí eu comecei a descobrir muita traição por esse GPS. E aí eu lembrei, falei assim, vou olhar o que aconteceu no dia do caso do abuso. Aí eu fui olhar no GPS do carro e o percurso estava lá certinho. Que ele saiu da cidade onde ele morava com a menina, deu carona pra ela. Foi exatamente a história que ela contou, que ela falou que deu carona, ela comprou o que tinha que comprar, na volta ele parou no mato, na estrada, saiu do asfalto, entrou no mato, tentou ficar com ela não quis, tentou forçar ela, desceu do carro chorando. Depois ele colocou ela no carro, levou de volta e entregou ela na barra.
a história que ela contou tinha sido isso. E aí, só que ninguém acreditou nela e falou que era mentira dela. Quando eu fui pegar o GPS do carro, tava exatamente esse percurso. Ele foi na volta, para no meio do caminho. No GPS dá pra ver que ele ficou 30 minutos no mato, na beira da estrada, saiu do asfalto, entrou no mato e depois seguiu com ela pra barra. Então, isso prova que realmente ela estava certa, que houve uma tentativa de abuso. Só que aí, eu até levei as provas aqui na polícia aqui. Só que a polícia aqui me falou que eu não consigo resolver isso aqui, porque é de outra comarca, tem que levar no mesmo de lá. Nossa. Aí eu não consigo, ainda não consegui. Eu ainda quero resolver isso, levar, entregar as provas e deixar a justiça resolver esse outro processo. Porque de vítima ele não tem nada. E se você entrar em contato com a moça e dizer, olha, eu consegui o GPS, tem uma prova aqui pra você. Eu até falei com ela, só que ela ficou tão se sentindo injustiçada que ela acabou preferindo largar pra lá. Porque ela ficou de mentirosa pra todo mundo. Ela teve até problemas psicológicos depois por conta disso. Hoje eu acho que ela nem sei onde que ela tá morando mais também. Mas essas provas eu ainda pretendo dar um jeito de levar no interior e entregar, porque eu acho que a justiça tem que ser feita. Tem que ser esclarecida essa história. Do mesmo jeito que eu estou buscando esclarecimento para todos os meus problemas que eu estou tendo com ele, estou tentando provar que eu não sou a mentirosa que ele está alegando que eu sou. E aí, o dela também, em algum momento, eu quero levar tudo isso à tona e entregar lá na justiça. Eu fico chocada porque, pelo que você conta aqui, ele quem te roubou, ele quem te traiu, ele quem te enganou e ele que entrou com processo. Ele entrou com processo. Eu entrei com processo que o que eu fico que me deixa mais irritada é porque na primeira separação, lá em 2021, eu entrei com processo pedindo a minha parte das coisas, parte do carro e parte do lote. Porque até então, na época, era só o carro e o lote, porque depois que a gente voltou, que teve a parte da obra que eu fiz, emitir CNPJ. Antes era só o outro. Até hoje, ele não recebeu intimação. Já marcou várias audiências, ele não recebe intimação, ele muda de endereço, ele só vai para casa depois das 22. Ele avisa para todo mundo, para ninguém receber próximo dele, assim, para falar que ele não conhece essa pessoa. E eu estou há 2 anos sem conseguir intimar ele para fazer a divisão de bens. E vou continuar nessa luta. Hoje eu também tenho processo de execução de pensão. A pensão está atrasada, tem 4 meses atrasado. Ele está atrasado, na verdade, desde junho, depois ele pulou alguns meses, pagou outros, e agora, desse mês, já não pagou de novo. Estou com a pensão atrasada, pedi de execução de pensão, mas fica à mercê da justiça, porque a justiça, se não intima ele, nada é feito. Não querem aceitar. O advogado já pediu, mudei de advogado, mas agora esse advogado está tentando resolver. Já pediu para intimar ele por hora certa, por telefone, para marcar horário, mas o juiz não quer aceitar. Aí eu estou dependendo de conseguir localizar ele para ser intimado. Aí tem os processos de divisão de bens, tem processo de execução de pensão e nada eu consigo intimar ele. E nisso ele já entrou com 2 processos contra mim. De início eu não ia receber essa intimação. Eu falei, vou fazer igual ele, não vou receber, vai bater na minha porta, não conheço essa pessoa. Depois eu falei, não, vou receber porque eu não sou mulher para fugir dos meus BO, não. Se eu entrei nesse negócio sabendo de muita coisa, eu acabei entrando, então agora eu vou bater de frente, vou receber toda a intimação que vier, vou aceitar. E o que eu precisar de me defender no judiciário, eu vou me defender no judiciário. E eu espero que em algum momento a justiça, de fato, veja a verdade e resolva tudo isso. Para você ver, né, a questão dos pequenos sinais lá do início. Na verdade, tinha uma red flag grandona lá do abuso. Mas tudo bem, passamos. E aí houve as traições, os pequenos delitos, e a gente vai deixando passar, vai deixando passar, vai deixando passar. E olha a situação que a gente entra, né? Hoje você está vivendo aí uma batalha judicial para tentar resolver e reaver as suas coisas, né? Porque, gente, não é só sobre dinheiro, é sobre tempo de vida, porque, na verdade, quando a gente trabalha, é tempo da vida da gente que se vai, é o sangue que corre nas nossas veias, é o nosso dinheiro, do nosso trabalho, do nosso suor. Isso é muito importante, né? Não é só o dinheiro, não é só isso. É o tempo de vida que se foi. E olha o que pode ocasionar a gente não estar atenta ali de início e colocar um limite. Por que eu gosto de bater nessa tecla? Porque eu acho que esse podcast é muito importante para isso, para a gente entender e prevenir certas situações que a gente pode evitar de passar, né? E como eu falei, eu acho que você foi ingênua mesmo. E tá tudo bem, né? A gente tá aqui
trabalhando todo dia, trazendo informação para que as mulheres não precisem mais passar por isso, né? E não precisem viver essa guerra que poderia ter sido evitada. E, nossa, o que está acontecendo com esse judiciário também, né? O que está acontecendo com esse judiciário? Tá um caos, tá um caos. E não é só você que está relatando isso, não. Tá um caos mesmo. Gente, pelo amor de Deus. Processo entrou contra esse que eles olham assim, esse aqui é um homem que está entrando, vamos resolver. Esse aqui é uma mulher que a gente vai deixar para depois. A sensação que eu tenho é que é isso que está acontecendo. Porque os que ele entrou, todos já foram intimados, já teve audiência, tá agora em processo de defesa lá, não sei como que funciona, mas os que eu entrei, nada foi feito até hoje. E nessa parte que você fala assim, de perder tempo, tudo, não é, no meu caso, foi mais assim, o que eu mais perdi foi mesmo psicológico, porque eu tive uma pressão tremenda. Porque depois que eu tive certeza desses abusos dele, que a gente estava junto na época que eu descobri, que eu peguei o GPS, que eu tive certeza de tudo, eu passei a ficar paranoica com as minhas meninas. Eu não deixava ele dar banho na própria filha porque eu tinha medo dele fazer alguma coisa, porque até então eu já tinha certeza. E se a menina lá, que já era grande, não conseguiu provar do que eu tinha feito, minha menina, que nem sabia falar na época, eu nunca ia conseguir provar de fato alguma coisa, eu não ia nem saber se acontecesse alguma coisa. E aí eu comecei a ficar assim, ó, louca, paranoica com elas, não deixava ele sozinha. A minha menina horrível. Se eu precisasse fazer alguma coisa, eu deixava lá na minha irmã, mesmo que eu estivesse aqui dentro de casa, eu não tinha coragem de deixar com ele, deixava na minha irmã para me resolver minhas coisas. Teve um episódio uma vez que eu fui no médico, minha pequena tava gripada, tava com virose, ou era uma consulta de acompanhamento, não lembro. Aí eu fui no médico e aí ele me levou. Foi ele e minhas duas meninas no carro. Chegou lá na hora de entrar, não deixou minha menina maior entrar. Falou assim, não, entra só você com a bebê. E ele aguarda lá de fora com a outra mais velha. E aí ele ficou no carro com minha menina mais velha. Eu entrei no consultório igual louca, preocupada. Falei, como que eu vou deixar minha filha mais velha dentro desse carro? Eu fiquei em chamada de vídeo com ela o tempo inteiro. A médica deve ter falado assim, que mãe responsável tá no consultório e não larga a chamada de vídeo. Mas eu fiquei na chamada de vídeo para mim ter certeza que ela estava bem no carro. A que nível que eu cheguei, assim, meu desgaste emocional foi assim, tremendo. Eu cheguei a um ponto, ele falava assim, como ele me manipulava muito, ele super me manipulava. Sim. Ele falava, pode clonar meu WhatsApp, você vê que eu não tô fazendo nada. Aí tinha uma época que eu tinha o WhatsApp dele clonado. E nessa época, ele conversava pelo Instagram com as pessoas. Ele tinha um álibi, um escape, assim, para resolver as coisas. Então, para mim, tava tudo certo, até que eu descobri que tava pelo Instagram. Aí tinha outra época que ele falava assim, pode botar o GPS para ver onde que eu tô. Aí eu olhava no GPS seguro do carro, ele deixava o carro na garagem e ia de Uber. Então, tipo assim, pra tudo, ele tinha uma estratégia para me manter ali acreditando nele. E eu tava num ponto que eu não tinha mais emocional, que eu tava rastreando, eu tava acompanhando conversa, eu não tinha paz na minha vida, não. Porque tudo tava já... Eu tava super saturada de tanta mentira. E deu trabalho. É o que eu falo assim, a gente fala assim, tal pessoa tá por dinheiro, tá por não sei o quê. Eu não tinha motivo nenhum para mim continuar com ele, porque eu sempre trabalhei, sempre fui independente, sempre paguei minhas contas, sempre dei conta das minhas meninas. Hoje eu tô endividada, eu tô com mais de 20 mil de dívida por conta de tudo isso que foi acumulando, e advogado, Sim. E uma coisa que ele me deixou na época. Hoje eu tô endividada, eu tô só fazendo manobra de cartão de crédito. Mas eu nunca precisei dele para nada. Ele, assim, em questão de falar assim, tá, porque depende dele. Não vai depender dele. Foi mesmo, assim, uma dependência emocional. Eu acabei tendo essa dependência emocional dele e achava que eu não ia ter vida sem ele. E fui aceitando tudo isso, passando por tudo isso. E, ao mesmo tempo, eu falo também que não adianta a gente falar para alguém assim, sai disso, porque eu ouvi muito. Por mais que tem hora que eu brinco assim, eu não tinha amigo para me alertar, não. Eu tinha amigo para me alertar, eu era alertada o tempo todo. Minhas amigas até teve algumas que afastaram de mim, porque estava passando raiva, não aguentava mais me falar e me ver vivendo o mesmo ciclo. Afastou, e depois que eu separei, que ela falou assim, nossa, finalmente se acordou para a vida. Porque eu falo, para a gente sair disso, tem que virar uma chavinha assim, falar, não dá mais. Vocês tinham momentos bons, apesar de tudo isso, assim, apesar de todo esse desgaste, apesar de toda essa situação dele, de traição e dessas enroladas financeiras? Tinha algum momento que foi bom, que era esses momentos que te prendiam? Sim, foi isso que me fez prender nele por muito tempo, porque a gente sempre tinha.
por mais que a gente briga, quebrava o pau, assim, tremendo no dia, no outro dia ele dava um jeito de contornar toda a situação, a gente ir em algum lugar, fazer alguma coisa que era uma coisa nossa, assim, que a gente gostava de fazer. A gente sempre teve isso, desde o início, isso nunca faltou. Assim, acho que foi o que mais prendeu, o que me fez viver isso. Foi isso, esses momentos. Chegou um ponto e eu comecei a colocar na balança. Tá valendo a pena os momentos bons pelos ruins? Aí foi quando eu falei, não dá mais pra mim continuar com essa pessoa. Porque os piores começaram a sobressair. Mas antes a gente sempre tivemos momentos. E era nisso que você se apegava, é nisso que a gente se apega, a gente mulher. Era, e na expectativa de construir, na expectativa de ter uma casa, manter uma família, porque eu fui criada com pais separados, então eu não tinha família. E aí eu sempre colocava na minha cabeça que eu queria que as minhas filhas tivessem família completa. E aí foi nisso que eu fui me perdendo para tentar manter um relacionamento que já tinha começado tudo errado, não era para dar certo desde o início. Que não era um relacionamento, né? Porque relacionamento é isso, é ambos se relacionarem, abrir mão, melhorar, fazer o outro crescer. Isso é um relacionamento, né? Não é essas migalhas afetivas que a gente vai recebendo e depois a gente aceita um turbilhão de coisas ruins por conta daquelas pequenas migalhas que a gente recebeu. É isso, a gente tem que estar atenta nisso, no que de fato é um relacionamento, o que de fato me faz crescer, me deixa inteira, né? E não naqueles momentos assim. Mas é muito difícil a gente ter a noção e essa percepção depois que a gente já está envolvida. Fora que a sociedade ela já estimula isso, já é machista, né? Do homem, ele é assim mesmo, ele ficou com mulher, é assim mesmo. A gente vai aceitando porque a sociedade ensina a gente a aceitar. Quando, na verdade, você falou aí, eu não precisava, eu era independente, eu não precisava dele para nada, né? Pois é, ter algum famoso passando por isso, a gente fala assim, tá por dinheiro, se isso é tudo por dinheiro. Mas aí, hoje eu me coloco assim no lugar e penso, não é por dinheiro, porque, nossa, tem uns que não tem nada e a gente acaba aceitando e passando por situações que eu nunca imaginei. E era uma coisa que eu também falava, eu nunca vou pegar uma traição, eu nunca que vou não sei o quê. Aí só quando você vive tudo, você fala, caramba, a realidade que é completamente diferente. Até você sair da bolha e perceber, né? Mas como que tá a sua família hoje em relação a isso? A família dele? Como que tá as coisas? A mãe dele até que me ligava. Até pouco tempo ela chegou a me ligar algumas vezes, perguntando como estava. Mas era a única pessoa assim, que eu tinha contato dos irmãos. Dos irmãos dele acabou afastando tudo, porque quando ele aprontava, eu sempre mandava tudo para os irmãos. Ele contava o que estava acontecendo. Sim. E a pouco eles tomaram uma birra. Eu acho que tomaram uma birra de mim por conta disso, assim, de eu ficar contando para eles o que estava acontecendo. Mas eu levava tudo para ver que não era eu que era errada. Teve uma época que eu até mandei para a mãe dele assim, olha, hoje está faltando feijão dentro de casa, a televisão está quebrada, ele não comprou, não fez compra, não sei o que. Teve uma época que eu cheguei a mandar tudo isso para a mãe dele. Foi assim, uma das brigas que a gente teve aqui em casa, porque não que ele deixava faltar, ele enrolava para fazer as compras e acabava me enrolando e me complicando e acabava faltando as coisas dentro de casa. Não por não ter dinheiro, mas por falta de compromisso e possibilidade mesmo de sair cedo do serviço. Sim. E isso acabou que também era um dos motivos de briga aqui dentro de casa. E aí eu cheguei a mandar, até sobre isso eu mandei uma vez para a mãe dele. E aí depois ela chegou a me ligar algumas vezes, depois de separado ela me ligou algumas vezes, perguntando pela neta. Mas hoje eu não tenho contato com mais ninguém, porque desde os últimos processos que ele entrou contra mim, esses processos mentirosos, tem uma parte do processo que ele fala até assim, que ele pegou mensagens minhas para usar nos processos dele. Ele usa uma parte que eu falo assim, faz o Pix que a gente resolve esse problema. O Pix que eu me referia era a metade do lote e a metade do carro. Me paga, que a gente não vai ter essa briga na justiça. Ele pegou essa parte da conversa e colocou no processo, alegando que eu estava pedindo um Pix para ele visitar a filha dele. Nossa! Aí eu tô com processo também nesse processo dele, como fala, alienação parental. Parental. Com alienação. Que eu tô usando, pedindo dinheiro para ele visitar a filha dele. Não, tem uma outra parte que ele fala assim que eu pedi perdão para ele. Tem uma parte na mensagem de algum momento, porque ele ficava me culpando, igual eu falei, ele me fazia me sentir culpada para eu acabar aceitando ele de volta. A gente não tá junto por sua causa, não sei o que, por sua causa, você que não me quer mais. Aí teve um momento que eu mandei para ele assim, então se o problema sou eu, me perdoa de tudo que eu te fiz, me perdoa por todo o mal que eu te causei, vai encontrar alguém que realmente te ama e te dê valor e que te faça feliz.
Eu mandei isso pra ele. Mas eu não mandei isso pra ele porque eu realmente estava errada nessa questão. Eu mandei pra me deixar em paz, pra mim seguir em paz, pedir perdão, pra mim viver em paz também. Aí ele pegou essa parte, tá lá assim, olha, tá vendo? É ela que é errada, ela até me pediu perdão. Eu não sou essa parte do processo também alegando, né? Sabe assim, quando Ele é bem esperto, né? quando eu recebi todos, eu falei assim, eu não quero contato com ninguém da família dele mais. Hoje eu não tenho contato com nenhum deles, ninguém, eles também não têm contato comigo. A família dele era muito amiga da minha família do interior. Não sei como que é essa relação hoje em dia mais, porque eu também não pergunto e não converso, e ninguém me fala nada sobre isso. Eu só me afastei. Já tem bastante tempo que eu já tô afastada, tem um ano que eu não vejo ela. Ele me processou que ele pediu para ver ela na Páscoa. Ele fala que ficou o dia inteiro pedindo para ver ela e que só à noite eu deixei ele vir ver ela. Sendo que, na verdade, ele nem viu ela na Páscoa. Porque ele sempre vivia me pedindo, uma época antes, para vir ver ela. Mas era sempre assim, 10 horas da noite, 11 horas da noite. Me deixei ir ver as meninas. Lá atrás, quando eu ainda ficava voltando, era nesses momentos que eu acabava cedendo. Porque ele chegava aqui à noite, tô cansada da obra, faz janta, deixa eu comer. Eu não vou negar um prato de comida para ninguém. Aí aqui ele jantava. Aí ele falava assim, deixa eu tomar banho pra mim poder jantar. Ixi. Aí ele tomava o banho e jantava. Deixa eu colocar a Laura pra dormir. Aí ia colocar a Laura pra dormir. Aí deixa eu dormir aqui, puxa o colchonete, deixa eu dormir que eu tô cansada. E era nisso que ele acabava. Ele usava a desculpa de vir ver a filha e nisso ele acabava ficando pra dormir. E nisso eu acabava aceitando ele de volta. Só que chegou um ponto que eu falei, eu não vou aceitar ele de volta mais. Aí, quando chegava essas datas, Páscoa, essas coisas, ele nem me procurava mais, porque sabia que eu não ia ceder mais. Aí ele ia pro interior, ele sempre foi pro interior. Qualquer feriado, qualquer coisa, ele vai pro interior. Tanto que nos feriados da Páscoa, ele tava no interior, tem até vídeo dele lá pulando piscina com a turma de lá. E aí ele me processa alegando que chegou uma Páscoa, que ele me pediu pra ver ela, que eu não deixei, que só 9 horas da noite que eu deixei ele vir ver ela. Sendo que ele nem viu ela, ele tava no interior, eu tenho vídeo dele no interior, no piscina lá no interior. E aí ele alega isso, que ele sempre me pedia, eu não deixava ver ela, e aí eu só deixei vir à noite. Aí depois que eu fui vendo tudo isso, tudo que ele usou distorcido pra me processar, eu falei, não faz sentido, eu não quero contato com ele, não quero contato com a família. Aí ele entrou querendo a guarda dela, pedindo pra regularizar a visita. E aí eu falei que a única coisa que eu vou aceitar de visita é que seja assistida, eu não confio nele sozinho com ela, ele não é de confiança para deixar ele sozinho com ela. Por mais que é filha, mas o que a gente mais vê de casos de abuso é de parente, é de quem a gente confia, é de quem tá dentro de casa. Então eu não confio nesse quesito e tá lá na mão da justiça, eu vou ver o que vai ser definido. Mas fora tudo isso, fora toda essa batalha judicial que você tá vivendo e tudo mais, você tá bem? Você tem vontade de se relacionar de novo? Hoje eu tô bem. Nossa, eu falo assim, meu Deus, por que eu não saí fora disso antes? Eu costumo dizer, eu até falei recentemente com a minha irmã que eu sou muito mais feliz sozinha. Meu Deus do céu, eu acho que eu vivi tão turbulento. Eu falo, cara, eu estou feliz demais sozinha. Assim, Mas você pensa em se relacionar de novo? Sim, eu continuo dizendo, eu sempre insisto nisso. Não vai ser um relacionamento 2 que deu errado, que eu vou desistir do amor. Eu não vou desistir. Ela não vai desistir do amor. Porque eu vejo algumas pessoas que foram frustradas em relacionamento, que se fecham, que não quer ninguém mais nunca, que já. Isso. Quando você fala de alguém, a pessoa já vem, não, Deus me livre, não sei o quê. Eu não sou assim. E eu sempre falo, não é porque meu casamento não deu certo que eu vou falar pros outros que casamento presta, que casamento não deu o quê. Eu não sou esse tipo de pessoa. Casamento é bom, sim. Você só tem que aceitar a pessoa certa, a pessoa de caráter que não vai te trazer problema e viver em paz, viver feliz. Porque o casamento, pra mim, é isso. É fazer o outro feliz, é ter companhia. Porque se for pra mim ter um relacionamento também só por status, eu não quero. Eu quero alguém parceiro pra vida. É isso, gente, porque eu tive, né, vários relacionamentos. Na verdade, eu tive 2 relacionamentos abusivos. E eu tô aqui hoje, casada, dentro de uma relação saudável, graças a Deus. Isso é maravilhoso. E que bom que, assim como você, eu também não desisti. E que a gente não desista e não se feche para as relações. Porque ainda existe muita gente bacana, legal, que quer somar com a gente. Porque pelo que você relata aqui, era um sanguessuga, era um usurpador, né? Era uma pessoa que só queria tirar benefício próprio da relação de vocês. E não é assim. Isso não é um relacionamento. Que bom que você conseguiu sair disso, porque, olha, tem mulheres que não conseguem nem sair. Tem mulheres que perdem tudo,
tudo e vai perdendo tudo, tudo até perder a vida, né? Que bom que você agora conseguiu sair, tá feliz, apesar de estar enfrentando ainda essa batalha. Mas olha, prejuízo pouco é lucro, viu? Exato, verdade. Porque você tá aí, pronta para viver novamente. E eu desejo, assim, muita saúde, muita paz, que vocês merecem, você e suas filhinhas, que vocês tenham muita paz e muito amor aí juntinhas, e que tudo isso possa ser resolvido, né? Não só por vocês, mas pela criança também, que essa situação de vocês consigam, enfim, chegar num consenso, que tudo flua, que dê tudo certo, gente. Eu sempre peço que dê tudo certo, não só por vocês, mas pela criança também, né? Tem uma criança aí no meio de tudo isso, não é verdade? Exatamente, verdade. E é uma coisa que eu sempre vou bater na tecla de agora em diante. Mulheres, fiquem atentas aos sinais. É, No primeiro sinal, sai fora, pelo amor de Deus. Porque depois. assista o Pode Expor. Gente, é tão real isso. A gente fala assim, mas foi só isso, eu vou relevar. Aí as coisas vai acontecendo e vai ficando pior. Aí chega um momento que você fala assim, mas eu já aceitei coisa pior, então eu vou relevar isso aqui também. Eu falo por mim que eu cheguei a esse ponto. Eu cheguei a um momento e falei assim, pra quem já perdoou 3, 4 traição, pra quem perdoou uma foto no motel no momento mais importante da minha vida, que foi na minha gravidez, isso aí não é nada. E aí eu fui aceitando, e olha ao limite que eu cheguei. O fundo do poço, né? O fundo do poço. Você vai descendo, descendo, descendo. Você chega no fundo do poço, aí você cava mais um pouquinho, vai se enterrando. Contenta de já estar no fundo, você quer descer mais. É, É exatamente isso. E pra sair isso. é muito difícil, é muito difícil. E muitos conseguem sair, muitos nem conseguem. Mas as que conseguem, mesmo assim, vai levar a consequência, traumas pro resto da vida. É, No meu caso, não é só os meus, porque as minhas meninas também vai levar os traumas delas. Principalmente a minha mais velha, que já viu a minha separação com o pai dela. E agora viver em outro processo com o que seria o padrasto dela. Então, é muito difícil. a importância também de você fazer terapia para não recair num terceiro relacionamento assim, tá? Para todas. Importante. Você ainda tá lutando para pagar as contas e as dívidas, então tem que ter uma coisa de cada vez. Eu falo isso, eu quero fazer terapia, eu preciso fazer terapia, não é só questão de eu querer, eu preciso fazer terapia. Mas como que você faz terapia? Primeiro você tem que pegar o feijão e o arroz na mesa, resolver meus problemas, sair das dívidas que ele me deixou, de tudo que eu fiquei conturbada, pra aí sim eu começar com terapia, seguir minha vida de verdade. Porque por enquanto, eu até brinco, eu tô sobrevivendo, eu não tô vivendo, mas eu tô feliz. Só de eu ter saído de tudo isso, tá vivendo uma nova fase. Quando eu separei, eu tava pesando 45 quilos. Eu tava assim, pele e osso, acabada. Eu acredito. Com a mão toda ferida, porque eu tenho aquele negócio de ansiedade, sabe? Esqueci o nome. E aí eu tava assim, um caco. Aí já consegui recuperar boa parte do meu peso. Eu até brinco que agora eu vou conseguir voltar a doar sangue, porque eu já recuperei meu peso. Tô bem, hoje tô bem, tô feliz, fazendo o melhor que eu posso. Por mim e pelas minhas meninas, porque agora é 2 que eu tenho que cuidar e seguir a vida por mim e por elas. Mas vai dar tudo certo. Deus é conosco. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Verdade. Eu quero agradecer você por ter aberto aqui sua intimidade pra gente. Eu sei que não é fácil a gente vir aqui expor, né, a nossa vida, mas é muito importante para as outras mulheres que estão aqui assistindo. É muito bonito isso também, a gente vê as mulheres conseguindo falar, ressignificar. Você que é lá do interior também deve saber que tem muitas mulheres aí, nossas antepassadas, nossas avós, bisavós, que viveram situações de traições, de abusos, e sabe lá Deus o que mais, porque elas nem falam sobre isso, e viveram assim até o final da vida, aceitaram tudo isso até a velhice, quando não passam na velhice também, caladas, sem muita opção, porque depende financeiramente, depende emocionalmente, e a gente está aí quebrando esse ciclo, saindo e dizendo não, quero outra coisa para a minha vida. Então, isso é muito bonito também você trazer e muito importante para a gente. Muito obrigada por você ter confiado aqui no meu trabalho e ter exposto isso aqui para a gente, né?
Muito obrigada mesmo. Quero dizer para você que ficou aí com a gente até o final, você que está assistindo. Como eu falei, amigos, familiares, a gente está no comecinho desse trabalho, então é com vocês mesmo que eu conto, vocês que são amigos, familiares da convidada, que estão chegando aí. Deixe seu like, por favor. É muito importante que vocês se inscrevam. A gente tem dados hoje horríveis. Somente 10% das pessoas que assistem aqui são inscritas, e isso é muito difícil para mim, que estou aqui fazendo esse trabalho, contando muito com vocês, então eu espero muito que você clique aí em inscrever-se e deixar o seu like no canal. E novamente, muito obrigada, viu, Lani? Muito obrigada. Muito obrigada também a você, Amanda, por ter me dado essa oportunidade de contar a minha versão da história. Pois é, isso é muito importante. E se você também quer fazer igual a Lani e contar a sua versão, tá? Manda um e-mail pra gente no contato@podexpor@gmail.com, tudo junto. E deixa lá um resumo, deixa seu contato que a gente vai retornar pra gente ver a possibilidade de você vir aqui também. Obrigada, gente! Muito obrigada! E você, Lani, quer se despedir? Deixar seu obrigada? Deixar algum recado? É o que eu falei antes, mais uma vez, para as mulheres, fiquem atentas aos sinais, não deixe passar despercebido, não aceitem qualquer coisa. E não desistam do amor e sejam felizes. E não duvidem de outra mulher quando estiver passando por uma situação, porque a vida pode te colocar no mesmo lugar para passar pela mesma situação. Não acredito que seja um karma passar pela mesma situação, mas às vezes acontece. A gente não prestou atenção e passa pela mesma situação. E sejam felizes, é isso. Um beijo. Muito obrigada. Tchau, gente. Até o próximo episódio. Valeu!